A ideia de escrever esse livro surgiu primeiramente de um trabalho que eu fiz no curso de doutorado. E comentando esse trabalho em sala de aula, a essa época, o jornalista Vidal era meu aluno do curso de Direito. E ele então achou a ideia belíssima. E ele já tinha um conhecimento prévio sobre o assunto, que se tratava de direito penitenciário, né? Então, aliado ao conhecimento prévio dele e a minha ideia por conta de um trabalho de doutorado, nós resolvemos então unir a linguagem jurídica com a linguagem jornalística, e o foco central é a ideia dos próprios aprisionados se dirigirem dentro do sistema penitenciário, serem seus próprios administradores, e daí então surgiu o livro Um Plano Desabusado para o Sistema Prisional. Esse plano seria os aprisionados, eles serem os seus administradores, né? Quer dizer, é mais ou menos assim, tem um presídio, certo? O Estado continua dando a tutela, porque é obrigação do Estado, né? Mas lá dentro seria como uma empresa dirigida por eles, né? A ideia é mais ou menos essa. Porque o grande problema do sistema penitenciário no mundo é a ressocialização. Tendo em vista que a pena, em qualquer lugar do mundo, a pena privativa de liberdade, ela só segrega o indivíduo da sociedade, tira o indivíduo da sociedade e o coloca num sistema prisional, dentro de uma prisão. Mas aqui no Brasil, particularmente no Brasil, que não tem prisão perpétua, então um dia essa pessoa vai ter que sair da prisão. E quando ele sai da prisão, com certeza ele não está ressocializado para o convívio social novamente. Ele sai como um espelho, como uma moldura de tudo aquilo que ele viveu dentro do presídio. Muitas vezes ele sai piorado, a maioria das vezes piorado. Então o que é que nós observamos? Existem muitas políticas públicas no que diz respeito a aumentar a sanção, certo? Aumentar o número de anos da sanção, diminuir a menoridade, para fim da pessoa poder responder por um crime, né? Mas não existe políticas públicas voltadas para a ressocialização, né? Então, daí então, essa ideia também caminha por esse lado de que, colocando os presos sendo seus próprios administradores, eles teriam então, obviamente, né, com a tutela estatal, maiores condições de saírem ressocializados da penitenciária. Mas isso é uma ideia que deve ser estudada pelas pessoas que estudam efetivamente o comportamento humano, que essa ideia tem um caminho, pode ser viável, né? Agora, é só uma ideia, ela tem que sair do mundo da ideia, né? E passar para o mundo concreto, né? Tem que ter um projeto dentro da ideia, a viabilidade, né? E sempre sendo o Estado o instrumento, certo? É através do Estado que se chega, então, à aplicabilidade dessa ideia. Ainda que seja uma prisão a mais moderna, o problema da ressocialização ele é mundial. Essa ideia surgiu de um trabalho que eu fiz no doutorado. Surgiu a ideia, que foi dela, da magistrada, da Marneide, entendendo? E ela apresentou em aula para os alunos. Eu era um dos alunos dela, entendendo? Como no meu início no jornalismo foi exatamente na parte de policial, trabalhando com polícia, nos presídios, já conhecia esse mal, essa situação calamitosa que representam os presídios, né? No Ceará, no Brasil e no mundo todo, entendeu? Aí, então eu sempre pensei que eu acho que deveria haver uma terceira via para essa solução, porque o Estado tem duas vias, ele julga e ele pune, certo? Mas não se encerra aí, tá entendendo? Claro, o trabalho dentro da lógica, do ponto de vista estatal, tá entendendo? Aí então, o trabalho dela, quando ela apresentou e comentou em aula, quer dizer, ele
imediatamente ele comungou com aquela coisa que eu imaginava que seria importante. Então eu, como aluno, eu pedi permissão a ela para fazer os artigos científicos, que são matérias do currículo da faculdade, tá entendendo? Foi divulgado, a universidade tem uma revista online, divulgou nessa revista online, e depois eu pedi permissão a ela também como aluna, e ela como a minha mestra, para fazer um artigo jornalístico. Ela nem sabia que eu era jornalista, porque eu passei quase todo o tempo na classe e não disse para ninguém que eu era jornalista e tudo. Ninguém perguntou e eu também não tinha necessidade de dizer, né? Aí pedi permissão para escrever esse artigo e foi publicado no caderno Direito, né, daqui do nosso, né, do jornal O Estado. Né? Aí teve uma repercussão mundial. Né? A partir disso, ela então passou a receber muitos e-mails que eu coloquei no meu trabalho, no artigo, exatamente falando sobre o trabalho dela, como ela defendia isso. O que ela defendia? Que a necessidade ou a possibilidade dos presos administrarem os seus próprios presídios, tá entendendo? Então, logicamente que isso com base num estudo científico, do qual participassem operadores do direito, cientistas sociais, antropólogos, assistentes sociais, todas as pessoas, todas as autoridades constituídas ou não, que se interessam e que tenham capacidade de defender aquela ideia, tá entendendo? Então, com base nisso, com base nesse artigo, colocando tudo como era natural, porque ela foi quem concebeu, ela foi quem iniciou, ela foi quem lançou a ideia. Eu, inclusive, disse, doutor, a partir de escrever, aí quando começou a chegar os e-mails e tudo, para você ter uma ideia da importância que o tema causou, quer dizer, apesar de ser polêmico, quer dizer, uma rede de televisão da Holanda chegou a pautar uma equipe que veio de lá para ouvi-la no Ceará. Por aí você vê, e que os problemas carcerários não são tão altos na Holanda. Lá eles têm problema mais espacial, inclusive eles alugam espaço em outros países, locais, para colocar os seus presos, tá entendendo? Aí então, em função, a doutora Marleide achou então que toda aquela repercussão poderia ter sido em função de eu escrever bem o tudo, que não, doutora, não é eu, não escrevo bem nada, coisa nenhuma. O problema é que o tema é bom, o tema é polêmico, tá entendendo? E é sui generis, né? Uma coisa nova, tá entendendo? E despertou isso. E agora eu acho que a senhora vai ter que escrever um livro. Aí, como a senhora vai ter que escrever um livro, fica na obrigação moral de escrever um livro. Aí então, em função disso, eu digo, doutor, eu não sei se eu daria cumprimento a esse seu pedido, porque eu, na verdade, sou escritor, já escrevi, tenho várias obras escritas, tenho algumas premiadas, né, mas é na área do popular, tá entendendo? O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, por exemplo, denomina o Centro de Referência Cultural com um livro meu, que é ABC, Admirável Beleza do Ceará, tá? E outros, né? Eu tenho um livro adotado pelo Estado, a Secretaria de Educação para o Ensino de Jovens e Adultos. Na base do cordel eu tenho vários cordéis, inclusive em São Paulo, quer dizer, venci concursos em São Paulo. Foi uma coisa muito interessante que eu consegui, desculpem fazer aqui a propaganda, mas como nós estamos falando de literatura, quer dizer, acharam que foi que eu consegui quer dizer, colocar beleza, o concurso lá era para os 400 anos do metrô, era do metrô, então eu consegui botar alguma coisa de belo num bicho daquele que parece não sei o que lá, né, tá entendendo? Né? Um metrô, certo? Então eu tirei o segundo lugar nesse concurso, é um concurso nacional lá em São Paulo, entendendo? Bom, em função disso, como eu já tinha realmente, eu sou do ramo de escrever, eu faço teatro também, escrevo para teatro, certo? Eu aceitei o desafio, disse para ela, eu não sei se vou cumprir porque a linguagem jurídica, apesar de eu ter concluído direito, a linguagem jurídica é uma linguagem especial, mas nós jornalistas temos que nos adequar também, dentro da nossa insignificância, a tudo aquilo que possa levar a um conhecimento, que levar a possibilidade da grande massa compreender.
apesar da minha insignificância com relação ao tema, tá entendendo? A gente trabalhou muito e eu acredito, a coisa mais importante que tem é aquilo de você ter a consciência do dever cumprido. Então eu acho que, até porque as pessoas que revisaram, e a própria doutora, como não me chamou a atenção em nada, então eu acho que o texto, na minha parte, o dela estava escorreito, porque além dela escrever bem, ela escreve muito bem, ela é juíza e o tema foi bem desenvolvido por ela, ela sentiu a questão na carne também, pela a questão da humanidade que ela tem, a humanitária, certo? E eu estava mais por fora do tema, mas eu consegui me integrar. Então, com certeza, nós estamos entregando à sociedade uma obra, inclusive a Solange Palhano, a doutora Solange Palhano, minha colega jornalista, e professora da casa aqui, da TV de vocês, né? Aqui do Jornal Estado, ela fez um texto de colaboração, uma orelha no nosso livro, e ela diz que pelo inusitado do tema e pelo que ela leu, é possível que esse livro se torne referência nacional. E eu espero que sim. Eu peço perdão às pessoas pela modéstia, aliás, pela falta de modéstia em dizer, mas eu acredito, não só pelo meu texto, nem o texto da magistrada, mas porque pelo conteúdo que tem, pelo tema e pela forma como nós abordamos. Nós estudamos quase 100 obras para poder colocar isso. As pessoas vão encontrar muitas coisas de autoridades no direito. O que eu tive o cuidado foi de dar o crédito todinho, quer dizer, eu até digo na apresentação, nós estamos dizendo que nós utilizamos tantas coisas dos outros no nosso livro, quer dizer, porque a gente faz um histórico de toda a questão da prisão desde que o mundo é mundo, entendeu? Desde a barbaridade do começo, em que a punição era esquartejar, era matar, era cortar a cabeça, era matar em praça pública, esquartejar, dentro da lei de Italião, entendeu? Tudo isso. E a gente diz o seguinte, que comparando com a analogia da Umbanda, por exemplo, nós somos apenas uns cavalos que pode servir para os guias, né? Na verdade, o livro tem um conteúdo das pessoas que estudaram a vida toda sobre isso e que colocaram no seu livro, que colocaram na internet, e a gente teve a preocupação de buscar, de selecionar, de ver e colocar para o grande público, né? Isso está dito lá, quer dizer, nós não estamos buscando o grande mérito, não estou buscando o grande mérito para mim, não estou buscando o grande mérito para ela. O grande mérito da doutora Marleide foi ter a felicidade de encontrar esse tema que a preocupa, um tema que preocupa o mundo todo, tá entendendo? Que é a questão prisional, certo? Então, essa que é a nossa contribuição, e nós trabalhamos em cima disso. Inclusive, eu tinha dito à doutora Marleide que a gente podia ter aquele negócio da tríade, eu acredito muito no 3, para a gente escrever mais 2 livros sobre a ressocialização. Eu não sei se isso vai ser possível, eu tive um problema de visão, eu sofri um acidente ocular, tá entendendo? Eu perdi quase 70% da visão. Então, não sei se isso vai permitir, mas se permitir, a doutora Marleide, nós faremos, nós vamos caminhar mais um, porque eu acho que nós completaríamos isso com mais 2 livros. Um falando sobre como é que ocupava, e um dos problemas da falta de ressocialização, de socialização do preso, é porque ele não tem o que fazer. Eu sou uma batalhadora veemente contra esse posicionamento que descaracteriza a qualidade humana, né? É por isso que esse tema, nós falamos isso no nosso livro, que ele deve ser avaliado por aqueles cientistas que estudam o comportamento humano. Uhum. O livro será, o lançamento dele será amanhã, na SMEC, Escola Superior da Magistratura no Ceará, que fica na rua Ramires, Maranhão, atrás do Fórum Clóvis Bevilacqua. Será às 19 horas. E lá, então, o livro será vendido por o valor de R$25. É um valor simbólico mesmo. E depois nós colocaremos à disposição do grande público nas livrarias. Ele já, complementando aqui a palavra da doutora, ele já está à venda na livraria online da editora. É a editora Prêmios, tá entendendo?
A própria editora vai fazer a distribuição nas livrarias. Né? Logo após o lançamento, que será amanhã, nós vamos entrar em contato. Então, já está certo com o doutor Alcides Almeida, que é o nosso editor, entendeu? Ele já ficou certo que fará, ele mesmo vai fazer a distribuição. Ele disse, eu o conheci, apesar de ser do ramo, eu o conheci mais detalhadamente com a impressão desse livro, conversei com ele achou o livro importante, achou o conteúdo e tudo, e ele acha que vai ter uma saída relativamente boa. Então ele mesmo perguntou se podia se encarregar da distribuição. E nós vamos então acertar com ele isso daí. Eu acredito que vai ter nas principais livrarias, mas num primeiro momento já pode ser adquirido lá, na livraria online da editora Prêmios. Vou repetir aqui, é www.premioseditora.com.br.